Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem. Já deixa seu like e comentem bastante. Agora fiquem com o vídeo. Vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com meu marido há um tempo atrás. E foi com essa história, com essa experiência, que a gente entendeu que nos dias de hoje a gente realmente não pode confiar em mais ninguém. Na época que isso aconteceu, a gente morava numa casa e nessa casa tinha uma casa no fundo. Porém, ninguém nunca morou nessa casa. Como eu trabalho por conta, eu montei o meu espaço lá no fundo. Enfim, o meu marido, ele tem uma irmã. E essa irmã dele, ela tem 5 filhos, todos pequenos ainda. E para ajudar, ela acabou se casando com um cara lá que não gostava muito de trabalhar, então tudo acabava sobrando para ela. Até que esses dias, essa minha cunhada me ligou chorando, perguntando se ela podia passar uns dias só na casa do fundo. Porque ela havia separado do marido, eles brigaram, ele acabou batendo nela e ela queria sair da casa onde eles estavam. Os meus sogros, eles já são falecidos, então a única pessoa que ela tinha era o meu marido. Então, pelas crianças, eu acabei deixando, porém com o coração bem apertado, porque é horrível você morar com outra pessoa, né? Beleza, nessa mesma semana ela já veio pra casa com as crianças dela, trouxe alguns móveis dela também. E no dia que ela chegou, a gente conversou com ela sobre algumas coisas da casa, algumas regras que a gente gostava. E até aí ela tava concordando numa boa. Até que os dias foram se passando e ela começou a almoçar e jantar na minha casa todo santo dia. Eu não tava dando conta mais, eu não tava aguentando mais. Para vocês terem noção, um saco de arroz ia em menos de 3 dias. Só que eu não gosto de negar comida, eu tenho pavor de negar comida. Então eu não fazia nada, sabe? Eu acabava deixando. E não bastando isso, numa madrugada, eu levantei para poder ir ao banheiro. Até que eu ouvi um barulho no quintal. Então eu fui até a sala, me abaixei e olhei pelo cantinho da janela. E, gente, era minha cunhada na posição, entendeu? Tendo relação com o cara. Nossa, na hora eu corri lá fora, mandei aquele cara embora, falei um monte pra ela e falei pra ela que eu tava dando mais uma chance, porque eu não ia contar pro irmão dela o que tinha acontecido ali. Só que eu fiquei com uma raiva tão grande porque eu tenho uma filha. E ela fazendo aquilo dentro da minha casa. Então, assim que eu terminei de falar tudo que eu tinha pra falar pra ela, ela ficou calada, abaixou a cabeça e entrou lá pra casa dela. E no dia seguinte, ela acordou 11h45 da manhã e foi direto lá pra minha casa, junto com as crianças, pra poder almoçar. E nada daquela mulher arrumar um emprego. Até que um dia, eu saí pra rua com meu marido pra gente poder pagar umas contas, resolver umas coisas. A minha filha, nós deixamos ela no colégio. E assim que voltamos pra casa, tava todas as crianças da minha cunhada sentados na minha sala vendo TV. Gente, eles comeram de verdade, literalmente tudo o que tinha no meu armário e na minha geladeira. Só que a mãe não estava ali com eles. Então eu virei pro maior e perguntei pro maior aonde que estava a mãe dele. Ele me respondeu que a mãe dele estava lá no fundo trabalhando e que não era para ir lá. Mas eu fui na mesma hora. E meu marido atrás de mim. Assim que eu cheguei lá na casa, tava tudo fechado, o som bem alto. Essa casa que eu falo, gente, é a casa no fundo da minha casa, tá? O som muito alto, então eu fui em direção ao quarto. E quando eu entrei
naquele quarto, a cena que eu vi, minha cunhada estava fazendo sexo com 2 homens, com 2 velhos, sujos, bêbados, 2 de uma vez só. E aquelas crianças sozinhos lá na frente da minha casa. Meu marido, quando viu, faltou vomitar. Ele tirou aqueles homens de dentro da minha casa no soco. E obviamente que eu também fui pra cima dela e dei uns bons tapas nela. E enquanto eu batia nela, eu falei pra ela que eu ia denunciar ela. Nisso, ela ficou muito brava e veio pra cima de mim. Então, eu falei pra ela que ela tinha meia hora pra sair da minha casa. E voltei lá pra frente. Eu tinha muita dó das crianças, muita dó mesmo. Só que eu não podia pegar aquela responsabilidade pra mim, eu não dou conta. Então eu me arrumei, fui lá no fundo e falei pra ela que eu estava indo pra casa da minha mãe e que assim que eu voltasse, eu não queria mais ela ali. Eu fui pra casa da minha mãe umas 6 horas da tarde e voltei pra minha casa por volta das 10h30. E, gente, quando eu cheguei em casa, ela tinha arrombado a porta da minha casa. Ela levou quase todas as minhas roupas do guarda-roupa. Pegou algumas panelas, levou a TV do quarto da minha filha, levou vários alimentos do meu armário, principalmente as 2 caixas de leite. Ela fez um limpa na minha casa antes dela ir embora. E antes de ir, ela ainda me deixou um bilhete dizendo que se eu denunciasse ela tanto para a polícia quanto para o conselho, que eu e a minha filha iríamos conhecer ela de verdade. E ainda disse no bilhete que ela tinha muita dó do irmão dela, que vivia uma vida horrível do meu lado. O meu marido, ele ficou com medo sim da carta, porque ele conhecia a irmã que ele tinha e ele sabia do que ela era capaz. Então a gente decidiu pela nossa filha deixar tudo isso pra lá, tentar esquecer o que aconteceu e recomeçar novamente. E depois daquilo, a gente tentou recomeçar de novo. Primeiro fizemos uma compra para casa. Roupa eu fui comprando aos poucos. Logo depois nós compramos uma TV também para minha filha. E assim foi indo. Confesso que eu peguei um certo trauma sim de ajudar pessoas, mas isso eu já estou tratando com um profissional. Hoje o meu marido também passa com a psicóloga. Para ele é um pouco mais difícil porque irmã, e querendo ou não, ele amava muito a irmã dele, ele jamais esperava essa, facada da irmã dele. Mas eu tenho fé que um dia tudo isso vai ficar, lá atrás, no passado. Fui demitida do posto de madrinha da minha afilhada por não ter ajudado a organizar a festa dela de aniversário de 1 ano. Meninas, escuta só essa história e deixa aqui a opinião de vocês nos comentários o que vocês fariam. Enfim, gente, acontece que a minha prima, que é a mãe da minha afilhada, me demitiu desse posto dizendo que eu não fui suficiente para ajudá-la no dia do aniversário da filha dela de 1 ano, a minha afilhada. Acontece, gente, que durante a organização eu passei muito mal, tive que ficar hospitalizada e eu não consegui ajudar o suficiente do jeito que ela queria. Porém, gente, ela chegou pra mim, e disse que eu não seria mais madrinha da minha afilhada. Enfim, gente, como eu não era mais madrinha, ela também me desconvidou do aniversário. E eu já tinha feito alguns gastos, gente. Já tinha alugado vestido, já tinha pago maquiagem, penteado. E ela simplesmente me demitiu desse posto. Daí eu falei pra ela o quanto que eu tinha gastado, que eu queria participar pelo menos do aniversário. Afinal, ser madrinha da menina estava a escolha dela, mas eu queria participar porque eu tenho um amor enorme, tenho muita consideração. Daí ela disse que já tinha arrumado, uma outra pessoa para preencher a minha vaga. Sim, gente, ela simplesmente virou pra mim e disse que tinha arrumado uma outra madrinha pra minha afilhada. Eu não consigo imaginar o egoísmo de uma pessoa, sabe? Que ainda por cima se diz ser minha melhor amiga e minha prima, pra deixar bem claro. Enfim, gente, ela definitivamente não é uma boa amiga, nem mesmo uma boa parente. Agora deixa aqui nos comentários, meninas, que atitude vocês tomariam em uma situação dessas. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Dia que meu namorado foi pro rolê escondido e ainda ficou de casal com a minha irmã. Eu tenho uma irmã gêmea e nós somos idênticas. Quando a gente tinha 12 anos, os nossos pais se separaram. E eu acabei ficando com o meu pai e a minha irmã ficou com a minha mãe.
Só que tudo isso por escolha nossa na época. Porém, com 18 anos, eu voltei a morar com a minha mãe. Porque na cidade onde eu morava, não tinha trabalho, não tinha estudos, era uma cidade bem pequenininha. Com a minha mãe, eu nunca tive problemas, a gente sempre teve uma relação boa, uma relação saudável. Mas com a minha irmã, sempre foi um pouquinho mais complicado. A gente sempre brigou muito. As nossas ideias, elas não batem. Na verdade, eu não sei, não dá certo. Enfim, há um tempo atrás, eu comecei a namorar. E por ser o meu primeiro relacionamento, tava muito apaixonada, eu me entreguei totalmente pra ele. Eu gostava demais daquele menino e eu também achava que ele gostava muito de mim. Porque ele sempre me tratou muito bem. Até que chegou um certo final de semana. E nesse final de semana ia ter aquela festa do peão na cidade. Só que eu nunca gostei muito dessas coisas, eu não gosto muito de festa, não gosto de lugar muito cheio. E o meu namorado, ele já tinha comentado comigo que ele queria muito ir nessa festa. Só que em vez dele vir conversar comigo, explicar que ele queria ir, porque com certeza eu deixaria ele ir com os amigos dele. Só que em vez dele fazer isso, ele começou a ficar estranho comigo. A festa ia começar no sábado. Na sexta-feira, ele já começou a ficar bem estranho comigo, do nada. Eu mandava mensagem, ele respondia super seco, coisa que ele nunca foi comigo. Tava me tratando com muita indiferença. Até que eu cheguei em casa e fui conversar com a minha mãe sobre isso. E enquanto a gente estava conversando, eu comecei a chorar. Nisso, a minha irmã passou do meu lado e falou desse jeito: eu conheço o seu namorado muito antes de você e afirmo que ele não vale nada. Boba é você que fica aí perdendo seu tempo. Quando ela falou aquilo, gente, eu fiquei pior do que eu tava. Então, eu senti de terminar com ele. Mandei uma mensagem pra ele dizendo que eu estava terminando por causa disso, disso, e ele só me respondeu, tá. Então, como eu estava dizendo, ele foi e respondeu só, tipo, tá. E não falou mais nada. Fiquei mal, hein? Mal mesmo. Pensa numa pessoa, tipo, cara, que dor insuportável que eu senti. De verdade. Beleza, chegou o sábado, que seria o dia da festa. Então eu vi a minha irmã se arrumando e perguntei pra ela se ela ia nessa festa. E ela disse que sim. Então pensei comigo, se ela vê alguma coisa lá, ela vai me contar. Então ela saiu pra ir pra festa e eu fiquei lá a noite inteira estudando, porque na semana que vem eu teria uma prova pra fazer. Então eu passei a noite inteira estudando. Beleza. Na segunda-feira, eu tava indo pro trabalho de ônibus. E nisso passou uma conhecida do meu lado. Quando ela me viu, ela chegou em mim e disse assim: desculpa não ter parado para te cumprimentar. É que eu tava procurando a minha sobrinha. E você também tava no maior love com o seu boy, por isso que eu não quis atrapalhar. Ali eu fiquei tipo, hã? Do que essa mulher tá falando? Mas eu não falei nada pra ela, fiquei quieta. Só que na hora eu pensei, ela deve estar me confundindo com a minha irmã. Só que eu jamais imaginava que o boy que a minha irmã estava era o meu próprio ex. Então fui trabalhar e de noite, chegando em casa, eu recebi uma foto da ex desse meu ex pelo Messenger. E quando eu abri a foto, era a foto do meu ex abraçado com a minha irmã. E junto com a foto, ela mandou uma mensagem dizendo que os dois ficaram a festa inteira como casal. E provavelmente eles se sentiram à vontade de fazer aquilo porque eles sabiam que as pessoas poderiam pensar que fosse eu. Então, na mesma hora, levantei, fui pro quarto dela e perguntei pra ela por que ela tinha feito isso, sabendo o tanto que eu gostava dele. Ela simplesmente riu, olhou pra mim e disse que a fila anda. E hoje, os dois estão namorando. Hoje, ele frequenta a minha casa normal. Ele vem almoçar, ele vem jantar, ele dorme com a minha irmã.
E tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse existido, como se a gente nunca tivesse namorado. Todo mundo trata essa questão normal. E eu sou obrigada a fingir que tá tudo bem, né? Fazer o quê? Eu prefiro permanecer aqui na casa da minha mãe, porque aqui eu tenho trabalho, do que voltar lá pra casa do meu pai, que lá não tem trabalho. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.